Estamos de volta e como eu prometi no outro bloco, você agora vai ter uma super lição de vida. Presta bastante atenção na história dessa mulher. Minha convidada, Débora Soeiro, ultramaratonista. Débora, me diz uma coisa, para uma super mulher, qual é a maior dificuldade numa super competição? Ultra competição, né? Olha, a cada dia mais a gente tem rompido essas barreiras, né? Eu, inclusive, ano passado, eu participei de uma prova que eu era a única mulher. Então, assim, a gente, aos pouquinhos, a gente está criando coragem e invadindo esse espaço que até então era só homem que aguentava a pressão. Então, acho que, aos pouquinhos, a gente está ocupando o nosso espaço, inclusive nessas ultra competições. Numa prova, qual é a maior dificuldade? Bom, a mulher tem aquela questão de as necessidades que não é fácil, né? As fisiológicas não são tão fáceis quanto um homem, então a gente tem que se adaptar. Eu utilizo o método da saia, que é mais fácil de estar no meio do mato, que é onde eu corro, e eu não tenho dificuldade, mas sem dúvida a gente tem uma resistência que não é igual ao de um homem, então a gente sofre um pouquinho mais ao calor, seja ao frio, mas a gente vai se adaptando. Hoje em dia, assim, claro, impor uma velocidade não tem como chegar ao nível de um homem, mas bem próximo. Então, acho que a gente vai se descobrindo e vai... acho que o treinamento é o principal, né? Trabalhar o corpo, a mente, ter o lado nutricional bem equilibrado, e acho que a gente está... Eu, por exemplo, me sinto assim cada dia melhor como atleta. Você falou de treinamento. Como é que é a sua rotina de treinamento? Deve ser muito intensa, né? E bem variada, viu, Amanda? Tem muita gente achar para correr 100, 200 quilômetros. Não é só correr. Não mesmo. E eu recentemente descobri uma nova modalidade, que é o CrossFit, e que está me ajudando muito. Eu simplesmente com menos de um mês já percebi uma diferença no corpo muito grande. Muito mais força, muito mais condicionamento, mais do que eu já tinha da parte cardio. E está me ajudando demais. Além disso, eu faço hidroginástica, faço pilates, porque a flexibilidade é fundamental. E faço treinamento funcional também. Meu Deus, você faz tudo. Pois é. E ainda faço um projeto com as crianças no Rema Campus, então também faço a parte de corrida com eles e mais um outro treino de remo, que também está me ajudando muito, porque o remo é um esporte completo. Né? O remo é maravilhoso. Pois e é uma forma também de trabalhar a mente. Eu estou lá com as crianças e aí eu digo que eu aprendo muito mais com eles do que eu levo. E é a hora de estar ali dentro, só curtindo e movimentando o corpo. E como é que você consegue conciliar tudo isso num dia que só tem 24 horas? Pois é, eu ainda faço faculdade à noite, né? Tem que lembrar. Meu Deus. Pois é, então eu divido... Eu não consigo cumprir a meta das 6 horas de sono, né? Porque 8 para mim é impossível, né? Então eu tô tentando chegar nas 6. Dormir é luxo. Pois é, eu durmo entre 4 horas e meia e 5 horas e fico bem, não fico mal. E a minha nutricionista, assim, ela até ficou meio assustada no nosso primeiro encontro quando eu passei pro dia a dia. E eu descobri que a parte nutricional é fundamental. Hoje em dia eu não sinto mais aquele cansaço depois do almoço, não. Eu já chego pronta para, né, eu falo que o dia dividido em 3 partes. Então a minha tarde hoje é muito mais produtiva em razão do meu café da manhã, que era pobrinho. E hoje ela deu um up, assim, fenomenal. Então eu fico muito bem. E essa questão assim de condicionamento mesmo, eu já venho me preparando, o corpo faz muito tempo, então essa rotina não é... O corpo se acostuma, pesada, né? Chega no final de semana, eu tenho um treino de 30, de 40 para fazer, e eu tô bem. 30, 40 quilômetros. Então depois de uma semana de todo dia acordar cedo, fazer o treino de corrida, e depois, aí eu vou pro CrossFit, faço o meu treino, aí eu vou pro Pilates, vou pra Hidro, aí eu vou lá pro projeto, faço treino com as crianças. E quando sobra um tempinho, ela dorme. Pois é, quando sobra um tempinho, eu dorme. Você tem uma história muito bacana com o esporte, né? Sim. O esporte mudou a sua vida de uma maneira fantástica, completamente. Né? Conta um pouquinho pra gente. Começou lá de pequenininha, 3 anos de idade, correndo com meu pai. E até então eu não sabia nem o que era competição, prova de rua. E por muitos anos eu fiquei correndo só com ele. E eu fui aumentando, meu pai parou nos 10 quilômetros e eu continuei mais um pouquinho. Mas um fato assim que marcou muito a minha vida foi em 2008, quando eu me divorciei, que eu descobri o que era depressão. Então, eu me vi sozinha, morando em São Paulo, sem família, sem ninguém. Então, assim, acho que deu aquele clique. Não, você tá sozinha. Então, começou a bater uma angústia, uma vontade de não fazer nada. E até um dia que eu cheguei a ponto de... Achei, assim, que eu não fosse aguentar aquela pressão. Então, eu falei, nossa, acho que eu vou... O caminho mais fácil, que é
deixar de viver, né? Então eu cheguei a me debruçar da varanda do prédio onde eu morava, tinha um terreno baldio do lado, e aí, só que na hora veio uma coisa assim, Débora, você tem tanta coisa pela frente ainda, por que você não vai correr? Na hora me veio aquele estalo, vai pro parque correr, né? E aí nesse dia eu descobri que eu conseguia correr mais 3 horas, que é uma coisa que eu não tinha feito ainda. E aí eu fui pro parque e aí eu fiquei lá correndo. Aí teve uma hora que o segurança chegou e me parou. Aí ele falou, eu preciso fechar o parque. Você tá aqui há horas, eu preciso fechar, então... E você nem tinha se dado conta? Não, porque eu entrei numa assim, sabe? Eu simplesmente desliguei e comecei a correr. Era uma pista de 1 quilômetro e eu nem sei quantas... Ele falou que ficou assustado, porque ele me via todo dia no parque, mas nunca tinha visto aquela intensidade. No dia seguinte eu voltei e fiz a mesma coisa. E voltei, fui voltando até o dia que eu recebi um convite para fazer minha primeira prova, que foi a São Silvestre. A partir daí nunca mais se abandonou o esporte? A partir daí não. Essa Silvestre hoje em dia eu até trouxe as medalhas. São 5 provas que eu fiz seguidas e eu até prometi que eu faria todas, mas infelizmente eu acabei mudando de estado e aquela correria não consegui voltar mais. Mas é uma prova que me marcou porque, assim, a partir dela eu comecei a ser uma nova pessoa, não só como atleta, não, mas foi uma vitória. Consegui vencer uma coisa que às vezes a gente até critica os outros, ele é fraco, né? Ele não tem... Mas não, eu que passei por isso sei o quanto é difícil. E graças a Deus não preciso de remédio, não precisei de psiquiatra, eu falo que a minha terapia é a corrida. Né? Então, quando eu estou pensando em ficar tristinha, assim, não, eu já vou lá, faço meu treininho, já volto endorfinada, já cheio de energia, cheio de vontade de produzir. Você hoje disputa ultra maratonas. São provas de 60 quilômetros. Mais que isso. 60 horas, desculpa. 60 horas correndo. Mas para toda corrida é preciso um primeiro passo. Qual é esse primeiro passo? O que você diz para quem está em casa que não faz absolutamente nada, está com o bumbum ali colado no sofá? Qual é o seu conselho? Pois é, as pessoas falam assim, mas correr, não, correr cansa, né? Correr sua, correr... Gente, correr é maravilhoso. E correr trabalha o corpo inteiro. É difícil, porque tem um limiarzinho da pessoa que está começando, daquela dificuldade até ela encaixar a passada, até ela achar um ritmo de conforto e começar a correr sem fazer força, que eu falo que a corrida tem que ser divertida. Né? Eu fico triste quando eu vejo alguém correndo fazendo careta, sabe? E com dificuldade de achar a coordenação. A corrida é divertida, então basta experimentar. E assim, eu tô levantando a bandeira da corrida, mas eu sou muito esportista, eu gosto de tudo. Então, acho que o negócio movimentar. É se movimentar. Exatamente. É fazer um esporte, fazer uma atividade física, ir com uma amiga caminhar na pracinha, onde tiver movimento, for seguro. É fazer alguma coisa e começar devagarzinho. Eu falo aquela história da formiguinha, né? A formiguinha é o bichinho mais paciente do mundo. Ela vai lá, faz a casinha dela, demora sei lá quanto tempo. E o trabalho do corredor é assim, você começa devagarzinho, né? Eu não nasci uma ultramaratonista, né? Eu me transformei em uma, eu fui de pouquinho em pouquinho, até o dia que eu descobri que eu era capaz de correr uma maratona, que até então todo mundo dizia, Débora, você vai treinar sozinha com uma maratona? Eu falei, vou. E ainda fui lá, ainda fiz um super tempo, até me fiquei surpresa. E depois dali para correr 50, 80, 100, 200 foi mais um passo. Exatamente. É isso aí, não falei? No Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que receber uma ultra mulher. Parabéns a você aí de casa que é mãe, trabalhadora, que corre, que faz exercício, que cuida dos filhos, que consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que se a Mulher Maravilha saísse dos quadrinhos, eu acho que com os superpoderes dela, ela ia ter uma trabalheira para ser mulher de verdade, né? Verdade. Parabéns para você aí de casa e no próximo bloco o seu Luiz volta. Eu vim só invadir um pouquinho o espaço dele.